Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. O meu xará aqui, o Júlio Assis, deixou um comentário e aqui a curiosidade dele é com relação aí às províncias aqui no Japão, as cidades, né? Ele está perguntando se dos locais que eu morei aqui no Japão, se eu percebi alguma diferença aí com relação aqui a costumes, né? Costumes e qualidade de vida. Então, Júlio, eu morei aqui, quando eu cheguei aqui no Japão, assim, em 1990, são duas épocas bem diferentes, né? Então eu não sei nem se dá para fazer esse comparativo de província, porque é uma época, é muito tempo atrás, né? 30 anos, muita coisa vai mudando. Então hoje, aquilo que eu tive, a sensação que eu tive naquela época, pode ser que hoje lá também tenha mudado, né? Mas assim, eu vou comentar sobre o que eu vivenciei aqui, apesar das épocas serem muito distantes. Eu acho que talvez nem vale essa comparação, mas eu só vou deixar como uma curiosidade para você, né? Então, como eu bem disse, eu cheguei aqui em 1990. O primeiro local que eu morei foi na província de Mie-ken, né, na cidade de Suzuka. Eu fiquei poucos meses por lá. O serviço lá era um serviço que eu fazia de banco de carro, um serviço que não era muito bom, né? Se bem que com o tempo eu acostumei, depois estava até fácil trabalhar lá, mas como eu já tinha decidido sair de lá, eu acabei por mudar, né? Então, nessa cidade de Suzuka, eu morei pouco tempo, não tive muito contato com o pessoal de lá, né? Mas, assim, é uma cidade bem interiorana, apesar de ter o circuito lá de Suzuka, né? Da Honda. A Honda faz bastante presença por aquela cidade, né? Inclusive, a fábrica de bancos ali, a gente trabalhava com peças, com bancos para a Honda, né? Eu sentia que era uma cidade bem de interior. Eu confesso que eu me assustei quando vim do Brasil para cá, porque a gente sai do Brasil com uma imagem do Japão, assim, tipo, a gente vê muita coisa sobre Tóquio, Osaka, né? Então você vê aquela cidade, né, com aquelas luzes, letreiros, né, telões. Então você vem com aquela imagem de uma cidade high-tech, sei lá, uma coisa bem, né, futurística, digamos assim. Eu cheguei em Narita, né? Depois viemos até Nagoya. De Nagoya para chegar até Miequim, assim, a gente foi de ônibus, né? Então, na verdade, a gente chegou num lugar bonito. Aí depois, conforme foi indo sentido Miequém, o negócio era de noite, né? Que a gente chegou, tava tudo iluminado, aquelas luzes, tudo bonito. Aí chegou uma hora assim que o negócio começou a ficar só um breu no escurão. Aí parece que você tava indo para um fim de mundo, assim, né? Então eu cheguei numa cidade que na parte da noite, assim, não tinha iluminação nenhuma pública, né? Naquela época lá, nas ruas, assim, não tinha iluminação pública. Hoje provavelmente já deve ter por lá também, né? Como aqui tem. Mas se comparar com o Brasil ainda é muito pouco. É pouquíssimo. Tem ruas ainda que hoje aqui não tem nada, é zero de iluminação, né? Então você tem que sair realmente com a lanterninha na mão, porque é perigoso você estar andando, né, e acabar tropeçando em alguma coisa. Você precisa de uma lanterna realmente para uso de noite, né? Eu tô falando disso aqui da região do interior, tá? Agora, se você vai para os grandes centros, não vai ter esse problema. Então, quando eu cheguei aqui, eu me assustei com relação a isso, né? Fui parar na cidade de Suzuka, uma cidade interiorana. O pessoal, pelo pouco tempo que eu tive lá, eu não tive muito contato, mas era muito deserto as ruas, assim, né? Era difícil você ver as pessoas transitando pela rua. E o acesso a determinadas coisas, assim como tipo telefone público, para ligações locais, você tinha vários, né? Mas para ligação internacional era muito difícil. Você tinha que andar até o centro e você só tinha lá no centro da cidade. São aspectos assim que eu me lembro daquela época, né? E do costume da cidade, infelizmente dessa cidade eu não posso dizer nada, né? Eu só senti que as pessoas que eu encontrava na rua eram bem amigáveis, né? Todo mundo cumprimentava. Isso quando você encontrava as pessoas na rua, né? Aí passado alguns meses, acho que eu fiquei uns 4 meses lá, um pouco mais talvez, eu mudei para Hamamatsu. Hamamatsu já comparado com Suzuka
Era uma cidade bem maior, né? Apesar de ser também cidade considerada de interior, né? Não é grande centro, mas você já sentia uma diferença. Você chegava no centro lá de Hamamatsu, já era um outro visual, né? Tinha vários depatos assim, e eu já me senti numa cidade já um pouco mais assim avançada, né? Naquela época. E nessa cidade aí, o pessoal era bastante amigável, os vizinhos, as pessoas que você encontrava pela rua, assim, te cumprimentavam, né? Eram pessoas que, dependendo, assim, gostavam muito de conversar. Lá eu fiz, assim, muita amizade e aprendi bastante o japonês por conta da fábrica lá que eu trabalhava com japoneses, né? Então isso me ajudou bastante no aprendizado aqui. E o vizinho que eu tinha em Hamamatsu, eu morei em vários apartamentos, né? E na primeira casa que eu morei, nós tínhamos um vizinho que veio de Osaka. Então eu lembro que ele falava que o costume da cidade de Osaka com de Hamamatsu, ele sentia uma grande diferença. Ele falou que Osaka, apesar de você morar, por exemplo, no apartamento e ter um vizinho, às vezes você nem sabia quem era o vizinho. Isso porque ele é japonês, né? Então, mesmo entre japoneses, não tinha muito esse contato que ele falava que tinha em Hamamatsu. Ele falava que o pessoal de Hamamatsu era um pessoal mais de conversa, mais amigável, mais de cumprimentar. Todo mundo que passava na rua cumprimentava, né? Então ele mesmo citava esse tipo de diferença de costumes de uma província para outra, né? Só que ele sentia também essa diferença da cidade interior que é Hamamatsu para uma cidade grande que era Osaka, né? Existe aquela movimentação toda, né? Então tudo isso aí também interferia bastante. Outra coisa que ele falava também, para mim na época, que existe, como que eu posso dizer assim, dialetos, será? Tem palavras que em Osaka, né, usavam palavras diferentes de Hamamatsu, né? Tipo, tinha coisa assim que ele dava alguns exemplos, eu não vou me lembrar agora das palavras que ele dava de exemplo, era realmente totalmente diferente, né? Eu lembro que ele me deu exemplo de uma escova lá que a gente chama de tawashi em Hamamatsu, e em Osaka ele falava uma outra palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida, né? Então existe também esse aspecto do dialeto, né, de uma província para outra, pode mudar também, né? Existe, como no Brasil também existe, em qualquer outro país existe. E, e também os costumes, né? Tem esse costume do povo ser mais receptivo, menos, de conversar mais, né? Não que isso seja uma falta de respeito, mas já é um costume da região, né? Da pessoa ser mais de conversar ou menos, né? De não ter muito contato. E, tipo, passado aí algum tempo, eu acabei voltando para o Brasil, morei todo esse período em Hamamatsu mesmo, né? Dos 5 anos que eu fiquei da primeira vez. Aí depois eu fiquei muito tempo no Brasil, fiquei 15 anos aí, né? E depois eu voltei para cá, pro Japão. Aí quando eu voltei nessa segunda viagem, eu já vim aqui para essa região aqui onde eu tô agora, que é de Gifu, né? Então eu moro atualmente na cidade de Kane, morei na cidade de Kagamigahara. De Kagamigahara para cá não existe diferença, né? Assim, só no porte da cidade, no tamanho mesmo, né? Na infraestrutura, assim, Kagamigahara é um pouco melhor, né? A Kane ainda é uma cidade bem pequena, né? Uma cidade relativamente nova, né? Foi uma fusão de pequenos, né, distritos, então ainda acho que está naquele processo, né, de crescimento. Eu espero que cresça e venha assim, nós, como posso dizer assim, aumente também, né, a infraestrutura dessa cidade, né, e melhore para todos aqui, do pessoal aqui, a população de Cane, né. Mas em termos de costume assim, eu não sinto nenhuma diferença. Eu acho que o pessoal daqui é bem receptivo, né, os vizinhos que a gente tem, pelo menos aqui, todos são pessoas assim amigáveis, gostam de conversar. O mesmo acontecia em Kagamigahara. A gente morava no apartamento, os vizinhos que nós tínhamos por lá
Nossa, meu, o vizinho que japonês que morava embaixo mal conhecia a gente. Mal não, nem conhecia a gente. No primeiro dia que a gente mudou para lá, ele já queria ajudar em todos os sentidos. Tudo que ele falou, assim, a gente tivesse dúvida, ele falou que a gente podia bater na porta da casa dele lá que ele iria estar ajudando a gente, né? Então, ele apresentou o local dos descartes de lixo, comentou o que a gente poderia encontrar naquele bairro, né, assim, necessário para a gente, de supermercado, de banco, esse tipo de coisa, correio. Tudo isso aí ele passou ali umas horas ali logo que nós mudamos para lá, conversando e apresentando para a gente, né? Então, daí você percebe que as pessoas são mais amigáveis, né, assim, receptivas, né? Não são aquele pessoal frio que muita gente tem aí a ideia no Brasil de que os japoneses são frios, né? Existe essa fama aí. Mas acho que isso vai depender muito de região para região. Se você for para Tóquio, por exemplo, a vida agitada, tudo, eu acho que talvez exista esse tipo de coisa, né? De não ser tão comunicativo o pessoal por lá, né? E com relação a costume, tradições, coisas do tipo assim, o que eu senti de diferença é que determinada província talvez tenha uma determinada tradição, né, e que faça essa diferenciação de uma província para outra. Ou esse tempo, né, como eu tinha citado no início do vídeo, faz também essa diferença. Muitas tradições hoje em dia está caindo no esquecimento, né? Conforme eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que eu converso com um japonês lá. Atualmente não, porque eu mudei de serviço, já não tenho mais essa oportunidade. Mas ele falava bastante coisa, assim, do cotidiano aqui, né? E uma das coisas que ele comentava é que as tradições que eram bem fortes aqui no Japão, né? Que nas gerações novas agora está caindo esquecimento, né? Então, infelizmente, muita coisa assim que era bastante interessante está deixando de ser executado, né? As tradições estão caindo. Então, pode ser que isso também tenha influenciado nessa diferença que eu sinto. Em Hamamatsu, por exemplo, quando eu tive aqui, tinha a questão de quando a pessoa está construindo uma casa. Era bem diferente naquela época. Tipo, eles construíam aquele tipo um esqueleto da casa primeiro, né? Aí eles colocavam a janela, né? As portas e não tinha parede, né? Então era um modo bem diferente, assim, eu achava até meio curioso isso. Então você olhava para aquilo, tinha uma janela ali suspensa no ar, a porta aqui, aí depois tinha o telhado. Aí na hora que ele montava o telhado, né? Que o pessoal ia lá e distribuía lá o moti, jogava moti, existia isso aí, né? Então, bom, até aí já estaria tipo a janela, a porta, depois vem as paredes, o telhado, então estaria a casa já prontinha ali, né? Então ele vai lá para comemorar, eu acho, né? Então ele subia no telhado e lá do telhado, né? Ele distribuía um monte de moti, né? Então todo mundo ficava ali embaixo, né? Nesse dia marcado, o horário, já estava todo mundo da região esperando para estar conseguindo pegar esse moti. E sendo que, não lembro o número de motis, né? Mas tinha um moti que era diferenciado, bem maior, né? Isso aí eu não sei se era só 2 ou 3, que ele jogava e diz aí a lenda que quem conseguisse pegar esse grande, né? Não os pequenininhos normal, o grande mesmo, que ele seria o próximo a construir a sua casa, né? Ou a comprar uma casa, que seja. Porque aqui, antigamente, não, até hoje ainda é assim, né? Os japoneses mesmo, eles constroem a casa, moram por 30 anos, derruba, constrói de novo, né? Então a vida útil mais ou menos é de 30 anos, 35 anos, depende, né? Da conservação da casa. Então existia essa tradição lá, o que eu não vejo aqui. Eu nunca vi aqui, né? Então eu não sei se isso também lá caiu no esquecimento e que aqui também existia, né? E hoje não tem, ou se isso realmente tinha lá e aqui não. Outro detalhe que eu lembro assim de tradição assim que eu não vejo em outro que nessa região aqui é com relação ao Dia dos Meninos, né? O Dia dos Meninos lá em Hamamatsu, a comemoração dessa semana aí, que é a Semana de Ouro aqui do Japão, né? Que é
conjunto de feriado, e inclusive o Dia dos Meninos está dentro dessa semana. Lá em Hamamatsu existia um festival de pipa, então tinha uns pipas gigantescos que para você soltar aquele lá uma pessoa só não aguenta, né? É arrastado, então juntava lá uma equipe lá e colocava aqueles pipas gigantescos no alto ali. Aquilo era feito na praia, lá perto de umas dunas que tem ali em Hamamatsu, né? E eu acho que hoje em dia tem a pandemia, né? Mas assim, até antes da pandemia, eu escutava falar que esse festival ainda existe lá em Hamamatsu, né? E eu não vejo isso pra cá. Eu nunca ouvi falar disso na semana aí do Dia dos Meninos aí, né? A não ser aquela tradição de você levantar aquelas, tipo uma biruta assim, né? Com desenho de umas carpas lá, que toda família que tem aí o filho, né? O homem, menino, ele tende a colocar isso. Mesmo isso aí eu vejo pouco por aqui, né? Em Hamamatsu, na época que eu morei lá, chegava na época antecedendo aí algumas semanas antes do Dia dos Meninos, você olhava assim, de longe você já via hasteado esse monte de biruta aí, né, que koinobori, né, que eles chamam, representando as famílias que têm filhos, né. Que mais que tinha de tradição? Tem assim vários detalhezinhos pequenos assim que eu não vou lembrar agora, né, de momento, mas são tradições que eu percebo que tem em algum local e no outro não, né? Pelo menos nesses locais que eu morei. Então é isso aí, Júlio. Não sei se tá aí ficou muito claro aí para você. Mas assim, a experiência que eu vivi foi essa. Talvez tenha mais alguma coisa, mas aqui eu não costumo fazer roteiro nenhum. Eu tô falando tudo aqui que eu tô lembrando aqui no momento, né? Geralmente, toda vez que eu acabo um vídeo, eu acabo lembrando de mais algum detalhezinho. Aí, de repente, se eu lembrar de alguma coisa, deixa no comentário aí embaixo aí pra você ter uma noção melhor aí de como que é as coisas aqui no Japão. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!